Estimados internautas, saudações. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Espaço este em que os líderes conectam-se, partilham e juntos crescem. Este programa, em formato de podcast, tem em vista atrair líderes moçambicanos para que eles, na primeira pessoa, possam transmitir as suas experiências de liderança, dando a conhecer que conhecimentos teóricos é que obtiveram, que conhecimentos práticos ou know-how é que adquiriram para complementar aquele conhecimento teórico e que atitudes na forma de comportamento, ser e estar é que desenvolveram para acomodar quer o conhecimento teórico, quer o conhecimento prático enquanto líder. A abordagem metodológica que nós usamos é inspirada no modelo de gestão por competências CHA. C de conhecimento, H de habilidade e A de atitude. É assim que nós ambicionamos, por via deste movimento, contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade moçambicana de líderes que sejam conscientes, responsáveis e empáticos. Conscientes que tenham um conhecimento relevante para a liderança, não obstante também que tenham a consciência de que são também líderes, responsáveis sobre a relevância de serem um instrumento de influência positiva para também impactar positivamente os seus seguidores, e líderes que sejam empáticos com as causas que defendem e empáticos uns com os outros. A técnica privilegiada que nós adotamos é a comunicação. Sinto que a comunicação é a principal ferramenta que o líder usa para poder transmitir as suas ideias, filosofia, cultura organizacional de uma forma simples, compreensível e também que os liderados possam apropriar-se da ideia e no limite também inspirar-se nas mesmas para eternizar-se um legado que o líder ao longo do tempo vem assumindo-se que este é um dos seus propósitos ou missões enquanto um agente de transformação. Temos como líder convidado para a edição de hoje Eduardo Matope, ele que é licenciado em Direito, mestre em Gestão Estratégica de Recursos Humanos, advogado e líder da tribo de leitores. Eduardo Matope, bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, Antônio Sende, pelo esse convite, que é para mim um grande privilégio estar aqui. Eu sei que esta cadeira já teve acesso a tantos outros líderes aos quais estimo e admiro bastante. Tenho acompanhado o podcast Chá de Coaching, né, que parabenizo em primeiro lugar por essa iniciativa, porque são coisas destas que nós precisamos de partilhar conhecimento, não só teórico, mas também prático e empírico sobre como é que a liderança funciona, principalmente nessa nossa geografia moçambicana. É isso. Ok? Muito obrigado mais uma vez por este convite e estou muito honrado e muito privilegiado por estar aqui hoje. Excelente. Muitíssimo obrigado. A nós também é uma grande honra podermos recebê-lo cá e podermos também colher de si subsídios sobre como é que desenvolveu este arcabouço de liderança transformacional, preenchendo diversos campos, quer seja a nível da atividade meramente profissional, como também movimentos que buscam desenvolver uma consciência de cidadãos comprometidos com causas e que sejam causas que contribuam para necessária transformação social. E seria um pouco por aqui que queríamos iniciar a nossa conversa ou desenvolver. Falando há bocado sobre a importância deste líder municiar-se em qualquer ambiente que esteja de conhecimento teórico, conhecimento prático, conhecimento doutrinário, depois falou-se empírico também. Gostávamos de compreender, olhando para um conhecimento holístico, como é que se mapeiam as várias vertentes de conhecimento e quais são destas em termos de forças, se houver aqui uma relação de força entre as diversas fontes ou tipos de conhecimento, como é que o líder pode
se trabalhar a nível de conhecimento? Quais são os tipos ou tipologias de conhecimento neste jogo de forças que são mais relevantes para... Falou muito bem no ambiente moçambicano. Exatamente isso. Bom, em termos de fontes de conhecimento, vamos dividir em duas partes, que é o teórico e o empírico. E em termos de peso, nós sabemos que o empírico vai sempre sobrepor-se ao teórico. No entanto, o teórico também é importante. Por quê? Porque há um vício nosso, na verdade, de partir para a ação sem antes compreender a teoria. Até porque quando nós, por exemplo, compramos ultimamente dispositivos, quaisquer que sejam, né? A nossa primeira curiosidade é abrir e tentar fazer. Até compreendermos que alguma coisa não funcionou bem. É aí onde vamos para onde? Para o manual de instruções. Mas o processo tem que ser inverso. Primeiro, perceber toda a teoria através dos manuais de instrução e depois passar efetivamente para a ação. Então, quer um meio, quer outro, provavelmente vai chegar a algum resultado. Mas, em termos de um resultado mais efetivo, o início pela teoria, pouca que seja, e depois a prática sempre ajuda mais. Embora a prática é que vai levar naturalmente à perfeição. A prática é que vai levar à perfeição. Agora, eu compreendo que a maior parte dos líderes começam exatamente pela prática. E também foi o meu caso. E depois tive que correr atrás da teoria. Então, por isso que chego a esta conclusão. Provavelmente, começar pela teoria pode ser sempre mais recomendável para não cometermos certos erros que poderíamos eventualmente evitar. E, graças a Deus, que os erros que às vezes são cometidos são erros passíveis de serem corrigidos. Agora, existem outros, porque trata-se de pessoas que podemos cometê-los e depois não serem fáceis de corrigi-los. Então, na essência, é exatamente isso. Se tivéssemos que dosear numa lei de Pareto, estaríamos aí a dizer 80, 20, sendo que 20 seria de teoria e 80 de prática. O grande desafio é por onde começar, os 80 ou dos 20. Então, consumir os 20 e depois avançar para os 80 pode ser o mais recomendável. Até porque os 80, a meu ver, vão levar mais tempo a serem consolidados. Tem a ver com a prática. É isso. Até esgotarmos os 80%, provavelmente é o ponto em que já temos que começar a fazer uma nova teoria para aqueles que vêm. Sim, sinceramente, eu acredito que é um pouco por aí que temos que compreender estas fontes de conhecimento de liderança. E o Antônio Sende é uma prova disso, porque tem o seu livro de liderança e gestão, que é resultado exatamente da experiência que cultivou e depois traz esta nova teoria que por acaso gosto bastante, que é a liderança transformacional e uma liderança também servidora. Uma liderança servidora. Muito bem, excelente. Gostei muito esta parte quando trouxe-nos a lei do Pareto para ajudar-nos a compreender como é que colocava enquanto fontes de conhecimento, quer o teórico, quer o empírico, para a liderança. A liderança, do seu ponto de vista de enquanto um agente de influência ou de impacto às outras pessoas. E nesta comunicação que se estabelece entre uma e outra parte, há também aqui transmissão de mensagens. E mensagens quais sejam instruções sobre como é que os seguidores devem compreender o caminho, o destino, os objetivos, para poderem decidir se aceitam, vamos lá, solidarizam-se com a causa. Se trouxermos essa discussão para o plano de
liderança, chefia, não neste primeiro nível, mas num nível já que tem a ver com a escala de evolução de liderança. Assume-se que, a princípio, cada vez mais fala-se de liderança humanizada. Eu entendo que a liderança humanizada pode, talvez, não ser propriamente uma escola, um estilo de liderança, mas porque a liderança sempre tem que ser humanizada, porque lideram sempre pessoas. Parece-me ser um pouco cosmético ser liderança humanizada. Qual é a sua sensibilidade? Como é que entende essa questão das escolas de liderança? Como é que encaixa a questão da liderança humanizada, ou pelo menos aquilo que se pretende dizer com isto? Bom, eu acredito que hoje já estamos num nível bastante evoluído relativamente a isto. Por quê? Porque fomos desconstruindo alguns mitos que serviam de alicerce para este tipo de liderança, ou chefia, se quiséssemos assim dizer. Quando nós dizíamos no passado, você não é pago para pensar. Perante uma situação em que um colaborador quer partilhar uma opinião ou um pensamento de como resolver um determinado assunto. Então, não, você aqui não é pago para pensar. Quer dizer, esta expressão que foi sendo transmitida de geração em geração de liderança foi sendo desconstruída nos últimos tempos. Por quê? Porque a nossa essência, como disse, uma liderança humanizada, o humano distingue-se dos demais para além da fala, mas acima de tudo de algo que vem antes da fala, que é o pensamento. Já se dizia no passado, penso, logo existo. Então, subtrair de um humano a capacidade pensante é desumanizar. E, mais ainda, para além de desumanizar, é infantilizar. Naturalmente que nós sabemos que os indivíduos, para começarem a trabalhar, são, salvo algumas exceções de indivíduos que podem começar a trabalhar na fase ainda infantil, mas na generalidade, são indivíduos adultos. E sendo adultos, nós temos que usar essa capacidade que eles têm de pensar, não os infantilizar. Porque o que nós vemos muitas das vezes é infantilizar adultos. Acreditar que esses adultos não têm capacidade de pensar e encontrar soluções. Mas por que isso? Porque muitas das vezes nós queremos dizer o que fazer e não dar o contexto. A um adulto, na minha opinião, naturalmente, respeitando as opiniões alheias, a um adulto tem que se dar o contexto e as ferramentas para que ele possa trazer as soluções. Não querer dar as instruções como se nós estivéssemos a dar a uma máquina. Porque a uma máquina, sim, nós temos que dar os inputs todos para que ela possa tirar daí alguma informação. Se bem que nos últimos tempos estamos a ver a evolução também das máquinas a terem uma capacidade também de trazer uma solução diferente daquelas que são os inputs que nós lá colocamos. Mas a minha percepção é exatamente essa. Temos que começar a dar o contexto aos adultos e dar as ferramentas. E sermos agentes de pessoas que vão tirar os obstáculos quando formos solicitados. Como líder, a nossa responsabilidade é remover obstáculos quando os nossos colaboradores enfrentam um desafio dentro do contexto que nós demos e das ferramentas que nós demos para solucionar um determinado problema. Então, não precisamos dar respostas, até porque houve um processo de recrutamento, de seleção, que resultou que este indivíduo está apto para fazer isso.
ou se é um gestor, esse gestor está apto para fazer isso. Então temos que fazer exatamente este exercício. Agora, também é certo que por causa deste mito de você não é pago para pensar, alguns colaboradores já se deixaram infantilizar ao ponto de já não quererem exercer esse poder de pensar. Então, como líderes, nós temos que emancipar estes colaboradores que durante muito tempo, eventualmente, foram tendo esta forma de pensar, que eles não devem pensar. Então, temos que começar a criar este processo de emancipá-los, para que eles aceitem a responsabilidade de pensar e trazer soluções. Super. É muito poderosa a forma como trouxe-nos já este pressuposto sobre a teoria da mudança, na forma como é usada aquela abordagem de liderança mais tradicional sobre não é pago para pensar. E a ideia que trouxe-nos e aflorou foi que o líder depois assume já um papel mais facultativo de empoderar, inspirar, e realmente trouxe de uma forma muito superior elementos interessantes que conseguiu aqui fundamentar a questão da liderança humanizada. E, sob o ponto de vista de propósito ou de missão, enquanto um líder, e isso também é mais uma vez importante na narrativa da teoria da mudança, na forma como transmite às outras pessoas. Qual é em que teoria da mudança se assenta o propósito de vida do líder Eduardo Madop, e qual é o propósito? Bom, em termos de teoria, funda-se exatamente nesta que eu digo, que nós temos que ser, na qualidade de líderes, indivíduos que inspiram, indivíduos que permitam que os outros aprendam, e todo o processo de aprendizagem leva a erros, e como líder temos que tolerar determinados erros. O ideal é fazer bem a primeira. No entanto, nós sabemos que nem sempre será possível. Mas se nós não permitirmos que os nossos cometam erros, então nós também não estaremos num processo de aprendizagem. Uma aprendizagem organizacional em que, naturalmente, erros serão cometidos. E os erros são cometidos quer pelos líderes, quer pelos liderados. Agora, é-me complicado responder à questão sobre o estilo de liderança, porque percebo que há muitos que gostam, muitos líderes que acreditam que eles sejam líderes transformadores, líderes, mas eu acredito que tem que ser os liderados a classificar que tipo de liderança é que este líder tem. Então, no meu caso, eu iria perguntar à minha equipe, né, como tenho perguntado às vezes, né, qual é o meu estilo de liderança? E muda em função dos contextos. E muda em função dos próprios colaboradores. Uns podem pensar que inspira, outros podem pensar que não. Né? Então, eu acredito que esta pergunta sobre o estilo de liderança, pese embora muitos gostam de respondê-la, eu devolvo sempre para os liderados. Porque os liderados nunca tiveram oportunidade de se pronunciar. Mas é sobre eles que incide a liderança. Então, cabe a eles dizer. Nós também já tivemos, se quisermos olhar para a liderança como país, já tivemos muitos líderes. Mas como é que eles se viam? E será que a forma como eles se viam ou se veem é a forma como os seus liderados, nós liderados, o vemos? Então, e qual dessas respostas é mais realística? Naturalmente, é a resposta que é dada por aqueles que são liderados. E é por isso que às vezes vejo que muitas das vezes
são os liderados que consomem mais livros sobre liderança que os líderes. Porque os líderes estão a exercer o poder, estão a exercer o poder da liderança. Mas não buscam esse conhecimento teórico sobre as lideranças e por aí ainda. Mas os liderados é que têm mais domínio sobre ferramentas de liderança, sobre estilos de liderança e por aí em diante. Então, isto é mesmo para dizer que responder a esta pergunta sobre o estilo de liderança é algo que tem que ser deixado para os liderados. Principalmente para os liderados. No fim, eles é que irão, na verdade, dizer. Agora, para nós tomarmos conhecimento e consciência disso, temos que abrir espaço para o feedback com os colaboradores. Temos que abrir espaço para termos esse feedback, para que nós não tenhamos uma imagem nossa que não corresponde à realidade. Mas esse abrir espaço é um abrir espaço num contexto em que nós não estejamos a pressionar o liderado para dizer coisas que nos agradem. É abrir espaço para estar com eles à vontade. Eles poderem de repente dizer uma coisa até que não te agrade. E você segurar isso, fazer uma piada no momento e depois refletir sobre isso, né? A maior parte das pessoas com as quais eu gosto de trabalhar, gosto muito de colocar o humor. O humor é uma das coisas que eu mais gosto, né, de colocar quando estou nesses processos de liderança. Por quê? Porque o humor, ele deixa as coisas leves. Eu lanço uma piada para um colaborador meu, ele também devolve como outra piada. Quer dizer, é uma forma de se comunicar e de dar abertura, de você também receber feedback e de dar feedback, né? A maior parte das vezes é através do humor, numa conversa descontraída com os colaboradores, você vai ter esse feedback, usando exatamente o humor. Porque uma conversa de feedback, sentado um para um, em que o gestor chama e vamos lá ter uma conversa agora de feedback. Então você começa a colocar as perguntas e ele vai respondendo e vice-versa. Então o contexto já não está bom para receber feedback. Agora, num ambiente descontraído, em que você não anuncia que é uma conversa de feedback, vai fazendo esse tipo de abordagens e vai introduzindo o humor também para isto. Então eu acredito que é o momento em que o gestor e o líder vai compreender qual é o estilo de liderança que tem, para não ouvir isso nos corredores, fora daquilo que é o alcance dele, porque todo líder sempre tem uma imagem que os liderados dão entre eles, é normal, dentro daquilo que são os quadrantes do conhecimento, né? Do autoconhecimento. Então, há sempre uma imagem que os outros têm de si que você não tem de si. Há uma imagem que você tem de si que só você próprio tem de si. E há aquela pública, como nós sabemos, que todos nós comungamos dela. E depois também há uma oculta, em que nem eu próprio sei dela e nem os outros também sabem dela, mas relativamente à minha personalidade. E esta oculta, ela revela-se em momentos extremos, de tensão, de emoção, de alegrias. Por isso que às vezes é importante experimentar certas coisas de forma controlada para poder ir libertando esta parte oculta em contextos controlados. E, por outro lado, também é importante ter este feedback para obter aquela parte que não é privada sua e não é pública, que só os terceiros sabem sobre si. Aí você constrói uma personalidade cada vez mais, tem consciência da sua personalidade, aí tem consciência de quais são as suas limitações, quais são as suas potencialidades. Então, por isso que esse feedback, na minha opinião, é uma coisa muito boa. E às vezes você aceita, às vezes você não aceita, naturalmente, mas tem que ter consciência. Sim, tem que ter consciência dos nomes que te chamam, poderem te chamar enquanto você está a ouvi-los,
Então, isso é que é a sua característica. Então, você depois pergunta, mas eu quero mesmo ser conhecido e reconhecido como tal, como isto. Tem duas opções: ou aceito e continuo com esse comportamento, ou mudo de comportamento. Mas pelo menos já tenho essa consciência de que este indivíduo comporta-se desta forma. Então, o que fazer depois com isso? Manter ou mudar? Buscar ajuda de um coach para transformar esse comportamento, essa atitude, querendo, né? Naturalmente. Excelente. Não, gostei em particular quando trouxe-nos a importância do feedback, que é fundamental no exercício do autoconhecimento, né? Que é uma construção coletiva, esta liderança participativa, com envolvimento, então esta abertura para o feedback e validação. Achei curioso. Sob o ponto de vista de consciência sobre a liderança, né? Consciencialização, alinhado, portanto, o líder, ele em algum momento há de compreender que as coisas não são fortuitas, que há de ter tido uma preparação prévia, e no momento em que ele de uma forma disruptiva emerge como um líder para resolver um certo problema específico, porque ele foi milimetricamente colocado naquela, ou ele fez daquela oportunidade às vezes para nascer como líder, mas em algum momento ele depois consciencializa-se. Então, nessa consciencialização do líder Madop, gostávamos de compreender qual era o propósito da sua liderança enquanto uma missão. Bom, o que eu gosto de fazer é ajudar as pessoas a crescerem como pessoa. E sempre que eu tenho oportunidade de o fazer, o faço. Quer partilhando conhecimento, quer partilhando oportunidades que as outras pessoas têm para poderem crescer. Nesse aspecto, o exercício da liderança é exatamente poder servir aos outros para que os outros tornem-se pessoas melhores do que aquelas que elas foram antes da minha intervenção como líder. Então, se eu tenho a oportunidade de liderar alguém, eu tenho como propósito que essa pessoa amanhã seja diferente, e quando ela for diferente, tenha em mim um marco, o divisor de águas. Dizer, antes eu era assim, depois tive essa intervenção, e depois dessa intervenção passei a ser assim. Melhor, naturalmente. Melhor. Então, sempre que eu tenho uma oportunidade de liderar, qualquer que seja a área, gosto que as pessoas passem dessa experiência e melhorem. Se a pessoa fica indiferente, aí eu não estou a fazer o meu papel de líder. Não é para melhorar só a mim próprio e as minhas condições de desenvolvimento pessoal, e não só, mas, acima de tudo, melhorar as condições das pessoas que eu tenho oportunidade de atravessar o caminho delas. Quando isso acontece, às vezes temos um bom feedback, né? De que, pá, às vezes nem é no momento, né? Nem é no momento. Lembro-me que uma coisa de 2 semanas, no aniversário de uma ex-colaboradora minha, ela é que revela, né, que há quase 10 anos que ela foi a minha colaboradora, já não é mais, mas na intervenção dela teve a oportunidade de contar um episódio que mudou a vida dela, e eu nem estava consciente de que, afinal de contas, aquilo estava de alguma forma a mudar positivamente a vida dela. Então, isto para mim é algo que eu inspiro-me, e para mim é o meu grande propósito como líder, é transformar positivamente a vida das outras pessoas. Conscientemente que nem sempre é possível, por mais que nós queiramos, às vezes não é possível, mas o que nós temos que ter é essa vontade consciente de querer fazer, não ficar indiferente a isso, porque às vezes
estamos lá e ficamos indiferentes relativamente a isso. E quando nós ficamos indiferentes ou não temos consciência do que nós queremos fazer, deixamos de fazer. Para que nós possamos fazer, temos que antes ter essa consciência. O que eu quero? Como é que eu quero ser lembrado? Quero ser lembrado desta forma. Então, vamos tornar a nossa ação cotidiana, cada dia, cada oportunidade que eu tenho para fazer isso. Por isso que nós dizemos que, olha, temos que ser como laranjas doces. Porque uma laranja doce, quando é espremida ao máximo, só tira sumo doce. Por mais que a pessoa esteja sob pressão máxima, ela vai sempre tirar o mesmo sumo doce. Mas quando nós não somos isso, estamos camuflados. Naturalmente a liderança sempre tem momentos de muita pressão. E quando nós nos sentimos pressionados, vamos libertar aquilo que nós não gostaríamos. E fica essa exatamente a imagem nossa para com os outros. Às vezes pode ser um momento de aquilo que eu estava a dizer anteriormente, de um lado oculto nosso que vai ser revelado com essa pressão em momentos extremos, que eu nunca passei por esse momento. Mas quando eu passo, posso ter atitudes ou comportamentos que posso não estar muito satisfeito ou confortável com eles. Então eu tenho que me preparar, transformando-me sempre em uma laranja doce por dentro, para tudo aquilo que eu for a libertar seja também doce. Então é um pouco por aí que nós olhamos a liderança. É excelente. Gostei muito da alegoria da laranja. Na opinião do líder Matope, o líder, o gênio, ele nasce como tal, ele desenvolve-se. Quais são as 3 principais virtudes, atributos de liderança que elenca como mais importantes para si? Bom, é sempre complicado. Eu acredito que ele revela-se. Ele revela-se. Porque as pessoas podem ter a liderança em si, e às vezes a liderança não é só a liderança formal. Como é que eu digo que revela-se? Nós olhamos para o comportamento do indivíduo em qualquer contexto. Como é que ele se comporta em qualquer contexto? Quer na escola, quer na igreja. Antes de chegar àquela liderança formal que nós conhecemos dentro das organizações, temos pequenas comunidades onde existem pessoas. Quando existem pessoas, alguém tem que dizer: vamos lá fazer diferente, vamos lá fazer assim. Quem é que geralmente tem tido esta voz? Então, aí já vai começar a nascer a liderança. Esse desejo de organizar coisas, de organizar pessoas. Nem todos têm. Outros estão à espera de serem organizados. Mas, como podemos ver, o Antônio Sende é um líder, porque quer organizar pessoas. Quer trazer os líderes sentarem nessa cadeira aqui para trazer coisas para as outras pessoas. Pode não parecer, mas é um grande exercício de liderança. Por quê? Porque quer transformar as outras pessoas que vão estar a ouvir o conteúdo desses podcasts. Então, isto é que é liderança. O Antônio Sende é obrigado a fazer isso? Não é obrigado. Então, quando nós fazemos as coisas de forma espontânea, temos que começar a compreender que está ali um líder. Antes de ser remunerado para fazer. Exatamente. Mas ele já está a fazer de forma voluntária e altruísta. Na sala de aulas, já o faz. Na igreja, na comunidade. Então, se nós queremos identificar um líder, temos que começar a perceber desses comportamentos antes do poder ser introjetado nele. Porque quando nós introjetamos o poder, podemos estar a colocar um chefe, não um líder. Primeiro vamos lá ver o comportamento dele. O que é que ele geralmente faz? Tem essa atitude de ajudar as outras pessoas. Porque o líder vai ter que sempre ajudar as outras pessoas.
mesmo em condições em que ele não ganha nada com isso. Depois sim. Então eu acredito que ele revela-se, mas vai se revelar quando existirem pessoas e o comportamento dele for chamado à ação. Aí sim, estamos 10 pessoas num local, há uma situação e essa situação pode lhe fazer emergir. Né? Pode lhe fazer emergir. Então, se já nasceu com aquilo ou não, vamos verificar. Né? Vamos verificar. É sempre algo que pode ser desenvolvido, melhorado, naturalmente. Existem ferramentas que permitem que haja essa melhoria, porque o processo de melhoria vai ser contínuo, da aprendizagem também é algo contínuo, mas a identificação do líder é que é importante. Então, saindo até de um contexto de organização para um contexto mesmo político, temos que compreender, antes deste indivíduo chegar a ser um grande líder de um determinado departamento ou de uma determinada instituição pública, okay? O que é que fez antes? Né? O que é que fez antes? Então, estas coisas que ele faz antes vão lhe revelar e vão lhe permitir ser identificado. E depois o poder vem. Mas às vezes temos estado a acompanhar o inverso. Querer colocar o poder e pensar que colocando o poder sobre qualquer indivíduo, ele vai exercer a liderança. O que para mim não corresponde à verdade. Porque esse poder só vai revelar as coisas que ele já é. Porque o poder tem essa capacidade, né, de revelar as coisas que ele já é e amplificar o comportamento dele. Se ele já tem um determinado comportamento, poder e dinheiro irão naturalmente amplificar isso. Então, se ele quer fazer o bem, vai amplificar o bem. Se quiser fazer o mal, também vai amplificar, infelizmente, o mal. Poderoso. Do ponto de vista de empreendedorismo, quero aqui trazer 3 elementos fundamentais. O primeiro que é a mentalidade empreendedora, porque há uma certa concepção de que o empreendedor é somente quem cria, quem inicia. Aqui opõe-se empreendedor e intraempreendedor, e também tendo em conta a questão da cultura empreendedora, que é o hábito da poupança, a cultura da poupança, e depois a questão também da aceitação, aversão ao risco. Como é que nós combinamos, no caso específico da liderança do Armadop em frente aos vários, movimentos que deparam-se com desafios de sustentabilidade? Como é que concilia, como é que combina esses atributos de empreendedorismo para assegurar a sustentabilidade? Bom, da mesma forma que particularmente o António Sandy tem esses podcasts, né? E a liderança que tem, usa a sua influência, que é bastante elevada, para nos trazer aqui e colocar-nos sentados aqui para poder partilhar. É um pouco por aí que nós podemos olhar para a sustentabilidade. Porque algo vai ser sustentável enquanto as pessoas tiverem interesse. E um dos grandes recursos que nós temos no mundo são as pessoas. E uma das coisas que impede que o mundo possa eventualmente ser muito melhor do que aquilo que ele é que as pessoas não gostam de estar em rede, não gostam de partilhar coisas. Porque os computadores, eles já estão a ganhar força sobre os humanos apenas por esse pequeno aspecto. Porque 2 humanos não partilham aquilo que têm nas suas mentes para se tornarem melhores, ambos eles. Para se tornarem um. Por quê? Porque ideias, conhecimentos são diferentes
de coisas materiais. Se eu tenho 2 esferográficas, ou se eu tenho uma e o Antônio tem uma, se nós trocarmos, cada um fica com uma. Mas quando são ideias, quando nós trocamos, cada um fica com 2. As ideias que nós estamos aqui a trocar hoje, elas transformam-me e transformam-lhe a si também. E saímos daqui hoje dessa sessão ambos transformados. Infelizmente, entre os humanos há pouca partilha de conhecimento. Por quê? Porque às vezes falta uma liderança para partilhar conhecimento. Só isso. Então, temos que ter uma plataforma e uma liderança para que esse conhecimento seja partilhado. Isso vai levar o quê? A sustentabilidade. Muito bem. Podemos ir buscar um exemplo do Wikipedia, que é o quê? É uma colaboração universal para alimentar o Wikipedia. Alguém está a coordenar pessoas e também o open source, que é uma fonte aberta para que todos possam lá contribuir, sem limites. Não procuram saber sobre o seu grau acadêmico. Tu podes ir contribuir e partilhar algum conhecimento. Por quê? Porque todos têm alguma coisa para contribuir e partilhar. Sim. Então, nós temos que criar uma plataforma aberta, onde o conhecimento seja partilhado. Claro, com uma liderança que irá organizar este conhecimento. Então, a maior fonte da sustentabilidade é ter pessoas voluntárias para poderem partilhar esse conhecimento, para se doarem. Isto é muito importante. Então, quando os humanos, a humanidade, concluir que tem que se unir para melhorar toda a humanidade, aí as coisas vão ficar mais fáceis. Infelizmente, nem no contexto da Covid, onde a humanidade estava em risco, nós como humanos conseguimos nos unir. Cada empresa farmacêutica dos seus países estava em busca da oportunidade. Sim. Não deveria ter acontecido isto. Faltou uma liderança no mundo para evitar isto, porque rapidamente podíamos ter encontrado uma vacina, um antibiótico, alguma coisa para suspender os efeitos nefastos que a Covid-19 trouxe para o mundo. Mas porque cada um estava de forma isolada a trabalhar para si, alguns eventualmente chegaram a morrer daqueles que estavam a tentar encontrar esta solução. Por quê? Porque não sentou-se todos cientistas. A humanidade toda estava em risco. A humanidade toda estava em risco. Não é um momento para discutir egos. É um momento para discutir soluções. Então, eu acredito que a partilha de conhecimento aberto aumenta e melhora. Excelente. Foi muito poderosa a forma como elucidou-nos sobre a estratégia de vantagem competitiva que inseta enquanto um player também na indústria do conhecimento. Ficou muito sólida a ideia. Porque o tempo também é um pouco limitado, queríamos fazer 2 perguntas em uma para fechar. Ótimo. A primeira seria, eu não perguntaria qual é o livro, mas quais são 2 livros que mais lhe impactaram e segundo, como é que se prepara diariamente em termos espirituais, ou qual é a importância que atribui da espiritualidade para o bom trabalho e desempenho do líder. Ótimo. Bom, foram vários livros que fomos lendo e nos transformando ao longo desse tempo, mas Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas é um livro bastante poderoso, que deve ser lido por todos, não só pelos líderes, mas por todos, porque leva exatamente aquilo que eu disse, né? Como fazer amigos e influenciar pessoas. Porque através
da amizade criam-se laços e através dos laços vão-se criar partilhas. E vamos construindo este mundo que nós estamos a dizer que temos que construir. Este livro vai trazer algumas ferramentas importantes para melhorar a capacidade de fazer esses laços e deixarmos de ser cada vez mais isolados. Porque o que prejudica é exatamente isso que eu tenho estado a insistir, é o egoísmo e o isolamento. Essas é que são as questões chaves. Do ponto de vista de preparação, eu já há alguns tempos que não uso uma agenda formal, eu uso o meu bloco, onde tenho algumas coisas que eu faço diariamente e registro diariamente. Então, esse meu bloco, a forma como eu organizo o meu bloco, contém dentro dele uma série de coisas. Uma é escrever, não muitas coisas, poucas coisas, né? Tirar algum tempo para ficar em silêncio durante 20, 30 minutos por dia, antes de começar o dia. Então, perceber como é que eu irei usar esse dia. E uma das coisas também que sempre me ensinaram é preparar as coisas de véspera. Então, um dia antes, eu gosto de ter as coisas organizadas sobre como é que eu hei de enfrentar as próximas 24 horas. E como é que essas 24 horas serão usadas. Então, eu acredito que é importante para todos, antes de ter o recurso, pensar como irá usar o recurso. De modo a que quando o recurso chegue, ele seja muito bem encaminhado. Porque o grande desafio do desperdício é não pensar no recurso antes de tê-lo. Ir gastando à medida em que vai obtendo. Então tem que planificar antes. E parte dessa planificação é essa meditação, essa oração, esse agradecimento diário sobre como é que as coisas irão acontecer. E uma das coisas sobre as quais estou grato para o dia de hoje é exatamente estar aqui a partilhar esse conhecimento com a comunidade do coaching, né? Do chá de coaching, e com o António Sandy, e isso dá-me bastante prazer e muita alegria. Muito obrigado. Queremos agradecer por este tempo que absorvemos de si, o seu chá de conhecimento, muito obrigado, liderança, e desejamos muito mais inspirações, momentos de serenidade e oportunidades para se preparar com antecipação para os dias, para aproveitar a grande bênção, o gift, né, da vida de cada 24 horas que temos, para que eles possam continuar a impactar muito mais pessoas e ajudar muito mais pessoas, como tem feito através da tribo de leitores, como advogado e várias outras frentes que têm estado a contribuir muito para a humanidade. Muito obrigado, muito obrigado. E obrigado a todos que irão assistir a esta e outras sessões, e aproveitem bastante esse conhecimento todo que é aqui produzido e partilhado de forma gratuita, e isso é muito importante na vida de todos e de cada um, para fazer valer exatamente o esforço que é manter sustentável este chá de coaching, que muito inspira não só a líderes como liderados. Muito obrigado. Obrigado. Estas lições encontram depositadas em nossas plataformas digitais. Nossa página Facebook, António Sandy _oficial. Nossa página YouTube, António Sandy _LDA. Nosso aplicativo Elo App. Um abraço, luz, até breve.